Olá, meus amigos. Aqui fala o pastor Adolfo Soares. Hoje é quinta-feira, 6 de maio de 2021. Estamos estudando a lição 6 da Escola Sabatina. E o título da lição de hoje é O Israel Espiritual. Amigos, apesar das falhas de Israel, o Senhor não abandonou seu plano de criar um povo para servi-lo. No Antigo Testamento, é retratada a expectativa de que o Senhor criaria um Israel espiritual, um grupo de fiéis, judeus e gentios, que continuasse evangelizando. E com essa ideia, chegamos à igreja primitiva, que foi a igreja do primeiro século. Em Gálatas capítulo 3 e Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo sustenta uma argumentação para provar que homens e mulheres são salvos pela fé e que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ele diz em Gálatas 3:7. A promessa de bênção pertence a homens e mulheres de fé. Gálatas 3:9. E não a aqueles que meramente afirmam ter um relacionamento de sangue com Abraão. O pensamento judaico na época do apóstolo Paulo afirmava que os gentios deveriam participar das bênçãos prometidas a Abraão desde que adorassem ao Senhor e se submetessem à circuncisão. Porém, o apóstolo Paulo insiste que as Escrituras previram a participação deles nas bênçãos prometidas a Abraão antes da introdução da circuncisão. E ele argumenta sobre isso em Romanos capítulo 4, versículos 9 a 12. Neste ponto, amigos, qual seria o papel da fé? Pela fé em Jesus, eles podem participar das bênçãos prometidas a Abraão como descendentes ou filhos de Abraão. Quando digo eles, me refiro aos gentios. Em Gálatas 3:29 está escrito: Se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Assim como Paulo, também o apóstolo Pedro afirma que a igreja cristã não é uma coletividade nacional com uma distinta descendência linear de Abraão, não. Mas, ao contrário, é um povo chamado de cada nação, tribo, língua e povo, para construir um Israel espiritual verdadeiro em todo o mundo. Em 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10, o apóstolo Pedro declara: Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora alcançam misericórdia. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? Ele está afirmando que Deus atribuiu à comunidade cristã os privilégios e as responsabilidades que ele desejava que o antigo Israel literal e físico experimentasse e cumprisse. Em outras palavras, o apóstolo Pedro atribui ao verdadeiro povo de Deus vários títulos antes atribuídos ao Israel literal antigo. O texto de 1 Pedro 2,9 cita a aliança sinaítica para se referir à igreja. Os títulos empregados pelo apóstolo enfatizam a eleição divina e expressam o destino da igreja. Em Êxodo 19,6, Israel é apresentado como um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes, ou um reino sacerdotal. Por causa de sua desobediência, Israel havia perdido o status de reino sacerdotal. Mas o Israel da fé, a igreja, composta de judeus e gentios, recebe esse papel. A comunidade de crentes deve oferecer a Deus sacrifícios espirituais e sacrifício vivo. Lembre-se, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus.
São 4 títulos impactantes que Deus atribui ao Israel espiritual. Bom, eu queria terminar as considerações de hoje lembrando o seguinte: o Israel de Deus atual, os representantes do céu que constituem a verdadeira Igreja de Cristo, devem ser fortes, pois para eles é transferido o encargo de concluir a obra confiada ao ser humano, de anunciar o dia do ajuste final. Contudo, as mesmas influências que prevaleceram contra Israel no tempo do reinado de Salomão ainda devem ser enfrentadas. As forças do inimigo de toda a justiça estão fortemente entrincheiradas. E a vitória, amigos, a vitória só pode ser ganha mediante o poder de Deus. E então, você está disposta a viver estes títulos? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus? Você está disposto? Está disposta? Que bom! Pela graça de Deus, façamos parte do Israel espiritual. Ótimo dia para todos nós.